Olá pessoal, nosso tema de hoje é a ascite, mais especificamente o manejo da ascite na cirrose hepática. A ascite é a mais frequente complicação da cirrose hepática. Fisiopatologicamente, ela se deve a um aumento de pressão hidrostática nos sinusoides, decorrentes da hipertensão porta, com transsudação de líquido intravascular e linfa para a cavidade peritoneal. A ascite tem um claro impacto na sobrevida e deve funcionar como um alerta para a indicação de transplante hepático. Se você tem um paciente cirrótico que desenvolve ascite, principalmente se você passa a ter dificuldade na condução dessa ascite, procure encaminhar este paciente rapidamente para um serviço de transplante, porque provavelmente ele tem perda evidente da função hepática. A história natural da ascite passa claramente por uma perda de função e por um impacto na sobrevida desses pacientes. Vejam que o aparecimento de ascite refratária tem um impacto significativo, que há uma redução da sobrevida desse paciente a médio e longo prazo. Esse impacto na redução da sobrevida é tão significativo ou mais significativo do que a hiponatremia dilucional, do que, por exemplo, a síndrome hepatorrenal. E a gente verifica que o impacto da ascite refratária na sobrevida desses pacientes só é menor do que quando há o desenvolvimento de peritonite bacteriana espontânea. Então, claramente, o aparecimento de ascite e principalmente a dificuldade do tratamento da ascite tem impacto claro na sobrevida do cirrótico. Como se faz a avaliação inicial da ascite na cirrose? Como em qualquer situação, a anamnese e exame físico são fundamentais, principalmente para se evidenciar sinais claros de descompensação da hepatopatia, estigmas de doença hepática crônica e na história a caracterização do aparecimento da ascite, da velocidade que ela vem se formando e principalmente da recorrência. Tenha uma função hepática e renal laboratorial desse paciente, é fundamental na avaliação. Em relação à etiologia, é importante verificar os marcadores virais e imunológicos. Um ultrassom abdominal com Doppler, principalmente na fase inicial, é importante na avaliação. E fundamental a realização de paracentese diagnóstica. Todo paciente com ascite deve ter uma paracentese diagnóstica. E a partir do momento que você faz essa paracentese, você deve confeccionar o que se chama gradiente soro-ascite, onde se diminui o valor da albumina do soro para a albumina no líquido de ascite e se verifica se esse valor é maior do que 1,1, certamente essa ascite é decorrente de hipertensão porta. Quando o valor é menor do que 1,1, é necessária a avaliação de doença peritoneal. Classifique se seu paciente tem uma ascite tensa, que seria ascite clinicamente significativa, mas sem dor abdominal e sem desconforto respiratório, que poderia ser tratada inicialmente com diurético. No entanto, se é um quadro de ascite maciça, ascite muito volumosa, com dor abdominal, com desconforto extremo e dispneia, de saída esse paciente já deve ser tratado com uma paracentese de largo volume. As recomendações terapêuticas para a ascite do cirrótico são atuar na causa da hepatopatia, uma dieta com sódio reduzido, utilização de diuréticos, restrição hídrica, paracentese de grande volume com reposição de albumina, utilização de TIPS, indicação de transplante hepático e algumas terapêuticas em avaliação. Vejam que em preto nós temos as terapêuticas iniciais. Atuar na causa da hepatopatia, fazer uma dieta com 50 mg de sódio e utilização de diuréticos. As condutas em vermelho são condutas normalmente que se iniciam quando não há uma resposta, principalmente à utilização de diuréticos. E aí, às vezes, se impõe uma restrição hídrica, principalmente em doentes com sódio abaixo de 125, e principalmente a utilização de paracentese de grande volume com reposição de albumina.
Como a gente atua na causa da hepatopatia? Se o seu paciente tem hepatopatia alcoólica, ele tem que parar de beber. Procure tratar o vírus B, se presente, o vírus C, combata sempre a obesidade, o diabetes e as dislipidemias e utilize os imunossupressores nas doenças autoimunes. É fundamental o tratamento da causa básica da hepatopatia, pois já está comprovado que a médio e longo prazo isso tem um impacto na redução da fibrose e na melhora da hipertensão porta. Havendo redução de fibrose, havendo melhora de hipertensão porta, há uma possibilidade de uma eficácia melhor do tratamento específico da ascite. A dieta. A dieta é o que a gente chama de dieta sem sal adicional. O alimento é levado ao fogo, ao preparo, ao fogão e não é colocado nenhum tipo de sal adicional no preparo da alimentação. Deve-se evitar embutidos, enlatados, alimentos pré-preparados, os temperos industrializados, os salgadinhos de pacote e os refrigerantes diet ou zero. Todas essas substâncias têm muito sódio na sua preparação e terão impacto no tratamento do seu paciente. É possível que se utilize o que se chama salgantes. Salgantes são substâncias, são temperos que simulam o gosto do sal, mas que não têm sódio. Esses podem ser utilizados, eles são principalmente fabricados à base de cloreto de potássio, o mais clássico é o dieta-sal, mas na prática a mudança do sabor da comida não é tão agradável para o seu paciente, mas é uma possibilidade, alguns deles utilizam. O que a gente recomenda com muita frequência é a utilização de condimentos que possam melhorar o paladar, o sabor do alimento. Utilização de manjericão, de salsa, de louro, de limão, de gengibre, de alho, de cebola, de vinagre. Preparação daqueles molhos tipo vinagrete para churrasco sem sal, que podem mitigar a falta do sal e fazer com que seus pacientes tenham uma alimentação mais prazerosa. Os diuréticos. Os diuréticos são fundamentais no tratamento na maior parte dos doentes. Nós podemos iniciar com espironolactona isolada, numa dose de 100 mg e aumentando paulatinamente até 400 mg. E se não há sucesso, você associa a furosemida. A outra técnica, a outra tática, é o que se faz na maior parte das vezes, é já iniciar espironolactona e furosemida juntas. Você começaria com 100 mg de espironolactona e 40 mg de furosemida pela manhã. Lembrar que no cirrótico o ideal é que o diurético seja feito todo de uma dose só pela manhã. E paulatinamente você vai aumentando essas doses até conseguir chegar nas doses máximas sem efeitos colaterais importantes. Você tem que estar atento para perda diária, perda de peso diário do seu paciente. Pela manhã, em jejum, ele deve ser pesado e não deve perder mais de 1 kg por dia. Normalmente, se ele perde mais de 1 kg por dia, ele está sob risco de descompensação. O ideal é em torno de 750 a 800 gramas por dia. Sempre ficar atento para o aparecimento de sinais de encefalopatia, tremores, sonolência, alteração de comportamento durante o uso de diuréticos. E o acompanhamento de perto da função renal, com creatinina periódica, mas principalmente observando se não há redução do volume urinário a partir do momento que ele passa a usar diuréticos. Esse é o tratamento inicial, então. Faz a dieta com pouco sal e associa o diurético. Mas um grupo significativo de pacientes não vai ter resposta satisfatória. Não vai ter resposta porque não há redução da ascite ou não vai ter resposta porque não consegue tomar o diurético por conta dos efeitos colaterais. E aí você tem o que se chama ascite refratária, que é definido como uma ascite que não pode ser mobilizada ou tem recorrência precoce após paracentese de largo volume e que não pode ser evitada pelo uso de diuréticos. Então, você não consegue tratar com diurético ou você faz paracentese de largo volume e a ascite se refaz rapidamente. Isso é a caracterização da ascite refratária.
Nós temos dois subgrupos, então. O da ascite resistente, que é aquele paciente que não responde mesmo com doses máximas de diuréticos e com restrição absoluta de sódio. Lembrar que as doses máximas são 400 mg de espironolactona associada a 160 de furosemida. Raramente a gente consegue chegar nisso aí. E aí, na maior parte das vezes, o que a gente tem é ascite intratável, onde você não consegue tratar, não consegue aumentar a dose dos diuréticos, porque os pacientes apresentam efeitos colaterais a esse aumento de dose, notadamente disfunção renal e aparecimento de encefalopatia hepática. Existem critérios definidos para a classificação e para a caracterização da ascite refratária. Então, quais seriam esses critérios? O primeiro é o paciente estar em terapia diurética intensiva, quer dizer, com doses otimizadas, com restrição de sódio na dieta por pelo menos uma semana e não apresentar qualquer tipo de resposta. Os pacientes com ascite refratária normalmente têm uma perda de peso menor que 800 gramas em 4 dias, quer dizer, não há nenhuma resposta na redução da ascite. O outro critério é o reaparecimento de ascite significativa com até 4 semanas após uma paracentese de largo volume. Então, você faz uma paracentese de largo volume e antes de um mês a ascite já está refeita. É um outro critério. E o quarto critério são os pacientes que apresentam as complicações induzidas pelo uso de diuréticos. Encefalopatia, disfunção renal, hiponatremia, hipocalemia ou hipercalemia. Então, se seu paciente se encontra em um ou em mais de um desses critérios, ele pode ser classificado como portador de ascite refratária. Na ascite refratária, é importante você investigar algumas coisas antes de concluir o diagnóstico da situação. Primeiro, investigue a dieta do seu paciente. Na realidade, boa parte dos portadores de ascite refratária não fazem a restrição ideal do sódio, e aí é uma falsa ascite refratária. Veja se os diuréticos estão sendo tomados pela manhã nas doses corretas e principalmente se são diuréticos de boa qualidade. Há alguns diuréticos genéricos, por exemplo, que não têm a qualidade que tem impacto no tratamento. Observe se o paciente não está tomando outros medicamentos que poderiam implicar ou atrapalhar o tratamento da ascite, principalmente medicações que retêm o sódio. E aí a gente cita o que tem impacto na função renal. E aí a gente cita os anti-inflamatórios não hormonais. Sempre investigue a possibilidade de trombose do sistema porta. Se seu paciente vinha bem controlado da ascite, de repente passa a ter um ascite de difícil controle, faça um ultrassom com Doppler para investigar a trombose portal. Investigue infecções subclínicas, principalmente PBE. Investigue o aparecimento de neoplasia, às vezes um ascite de difícil controle é o primeiro sintoma de um carcinoma hepatocelular que está começando a se desenvolver. Investigue a associação de insuficiência cardíaca e pericardite, e aqui tem uma dica. Quando você tem dúvida se há participação de doença cardíaca na ascite, faça o ProBNP do seu paciente. Se esse ProBNP sérico estiver acima de 368, é possível que tenha um componente cardíaco influenciando no tratamento da ascite. Investigue síndrome hepatorrenal. E, por último, uma situação que não é comum, mas que deve ser relatada, que é a esclerose de peritônio, que é a perda da capacidade de filtração do peritônio por uma fibrose peritoneal, normalmente associada à peritonite bacteriana de repetição. Isso é mais comum nos doentes que fazem diálise peritoneal, mas pode ocorrer também na cirrose hepática. O que pode ser feito, então, de conduta na ascite refratária ou na ascite de difícil controle? A primeira situação é a associação de albumina ao tratamento diurético. Isso já foi tentado no passado com sucesso. Vejam esse trabalho que os pacientes recebiam diuréticos e faziam albumina 25 gramas por semana, sob forma de pacientes no hospital Díelis, e o hospital só
receber a infusão de albumina. E houve um impacto importante na resposta à terapêutica da ascite. Um trabalho recente, que é o estudo Ansel, que foi publicado agora em 2018, mostra que pacientes que utilizam 40 gramas de albumina semanal a longo prazo têm uma melhor evolução em relação às complicações da cirrose hepática, inclusive com impacto na mortalidade. E uma subanálise revela que o grupo que usou albumina, que é esse grupo que está tracejado em vermelho no gráfico, teve uma menor necessidade de paracentese a médio e longo prazo e um menor aparecimento, uma menor incidência de ascite refratária. Então, talvez, se você mantiver seu paciente cirrótico utilizando 40 gramas de albumina semanal, em forma de hospital dia, vai à clínica, vai ao hospital, toma albumina, retorna para casa, ele poderia ter uma resposta favorável, tanto em relação à sobrevida, como em relação ao tratamento da ascite de difícil controle. Mas a grande terapêutica, a mais fácil, a mais antiga e a mais utilizada na ascite refratária, é a paracentese terapêutica. Existem inúmeros trabalhos randomizados favoráveis à paracentese terapêutica em relação a diurético e aos shunts peritônio venosos. O prazo de repetição dessa paracentese é absolutamente variável, pode ser semanal, pode ser quinzenal, pode ser mensal, de acordo com a resposta dos seus pacientes. Recomenda-se sempre a reposição de albumina na paracentese terapêutica. Então, você deve fazer 6 a 8 gramas de albumina para cada litro removido. Na prática, é um frasco de albumina para cada 1,5 litro de líquido acítico removido. Lembrar que a paracentese terapêutica é a paracentese de largo volume. Você tira no mínimo 6, 7 litros e às vezes tenta esvaziar o máximo que for possível em cada sessão de paracentese. Esse trabalho é um trabalho antigo, mostrando já o impacto da paracentese com reposição de albumina no tratamento da ascite refratária. Mostra que a paracentese com albumina seria melhor, por exemplo, que o shunt peritônio jugular, o shunt de Levin. Trabalho mais recente compara a utilização de paracentese com a utilização de diuréticos. Vejam que o grupo que fez paracentese teve um número menor de readmissões por ascite e a sobrevida também foi maior no grupo que usou paracentese a longo prazo em relação ao que ficou usando diuréticos. Então, mostra um impacto significativo da utilização da paracentese no tratamento da ascite refratária. E a utilização de albumina é fundamental. Inúmeros trabalhos mostram, os principais trabalhos do grupo de Barcelona, que é fundamental que, à medida em que você faz a paracentese de largo volume, você faça a reposição de albumina no tratamento da ascite tênica. Uma meta-análise mostrando-se plenamente favorável a utilização da albumina associada à paracentese em relação ao controle, onde foi feito apenas a paracentese sem reposição de albumina. Quando faz a reposição de albumina, você diminui a possibilidade de encefalopatia pós-paracentese e principalmente de disfunção renal pós-paracentese. Recentemente, nós temos o que se chama a polêmica dos beta-bloqueadores. Essa teoria da janela, que foi amplamente divulgada a partir de 2014, referia que pacientes que tinham ascite refratária não poderiam usar propanolol porque haveria um aumento de mortalidade. E aí se começou a suspender propanolol em todos os pacientes com ascite refratária. Mais recentemente, esse grupo foi reavaliado, esse trabalho foi reavaliado e se percebeu que isso não era uma verdade absoluta. E aí ficou definido que o fato do paciente ter ascite refratária ou ascite de difícil controle não seria uma contraindicação ao uso do propanolol, a não ser que esses pacientes apresentassem hipotensão ou redução
isquemia de órgão periférico. Então, seriam as duas contraindicações. Então, o fato de você ter a ascite refratária ou ter ascite de difícil controle não contraindicaria o uso de propranolol, a não ser que o paciente fizesse hipotensão de forma significativa. A ascite refratária também pode ser tratada com utilização de TIPS. Quais seriam os candidatos ao TIPS? Seriam aqueles pacientes que fazem mais de 3 paracenteses por mês, os que não têm encefalopatia, porque um dos efeitos colaterais do TIPS é a encefalopatia, pacientes menores de 70 anos com função cardíaca, função miocárdica preservada, a fração de ejeção tem que estar acima de 55%. Quando você passa o TIPS, você aumenta a volemia e pode desencadear a insuficiência cardíaca. E normalmente o paciente deve ser portador de Child com pontuação abaixo de 12. Acima de 12, o procedimento estaria contraindicado. Vejam que o TIPS é melhor em relação à sobrevida do que a paracentese de largo volume e que também os pacientes que usaram TIPS tiveram uma resposta terapêutica melhor, tiveram menos falência terapêutica do que aqueles que utilizaram paracentese de largo volume a longo prazo. O grande problema do TIPS é o custo e que nós não temos disponível na maior parte dos serviços do Brasil, notadamente os serviços públicos pelo SUS. Uma situação também que deve ser comentada é o impacto da ascite refratária em relação ao transplante hepático. Nós temos um grupo de pacientes que são, por exemplo, Child B com MELD abaixo de 15. Esses pacientes têm uma dificuldade de ser transplantados porque têm uma pontuação de MELD baixa. No entanto, eles apresentam ascite refratária. E a tese do Dr. Ângelo Zamban de Matos nos mostrou que em casos de cirrose com ascite persistente e hiponatremia, o score de MELD poderia não ser representativo da gravidade de tais situações. Então, é um paciente que é muito grave, porque tem um ascite de difícil controle ou uma ascite refratária, e que não consegue ser transplantado porque tem um MELD baixo. Por conta disso, a ascite refratária está listada como uma situação especial que você pode requerer o transplante hepático, mesmo com pontuação de MELD baixo. Então, basta que você vá ao site do Ministério da Saúde, na parte do transplante, e há um formulário que deve ser preenchido para que você coloque seu paciente nessa situação especial. É importante documentar sempre as paracenteses que estão sendo realizadas para que você possa caracterizar de forma clara o quadro de ascite refratária. Quais são as terapêuticas que nós temos em avaliação? Inúmeras, mas são coisas, inclusive, já de algum tempo que não conseguiram se consolidar. Nós temos a utilização de aquaréticos, principalmente o tolvaptan, que inicialmente mostrou uma resposta em torno de 80%, mas isso não se repetiu em outros trabalhos. A utilização de terlipressina periódica, usada de forma intermitente, principalmente em doentes que têm função renal normal, e aí tem um problema, porque a maior parte desses doentes não tem função hepática normal. A midodrina também é uma droga que foi posicionada como para utilização na ascite refratária, mas não se consolidou. A clonidina associada à espironolactona poderia potencializar o efeito da espironolactona, principalmente por redução da atividade simpática, mas continua em estudo. E mais recentemente, a possibilidade de se interferir na endotoxemia por alteração da microbiota intestinal do cirrótico, com utilização de rifaximina a longo prazo, que melhoraria a pressão porta, decorrente do impacto da endotoxemia, mas isso também continua em estudo. O mais recente, o que se impõe na literatura e que começou a aparecer de forma interessante, é a utilização dessa bombinha, que é uma bombinha com uma bateria, com um processo automatizado, em que essa bombinha retira o líquido da cavidade peritoneal e joga na bexiga, e aí o paciente urina o líquido de ascite. Essa bombinha se chama Alpha Pump,
está respaldada por um estudo multicêntrico publicado em 2017, que revelou que a alfa-pump reduziu a necessidade de paracentese de largo volume na ascite refratária, melhorou a qualidade de vida e teve impacto no estado nutricional desses pacientes. O grande problema dessa bombinha é o custo. Na Europa, ela custa 15 mil euros o procedimento de instalação. Então, é um procedimento extremamente caro, mas está em aberta a utilização dessa bombinha nos pacientes com ascite refratária. A gente conclui, então, que as linhas de conduta na ascite são as seguintes. Tratamento de primeira linha é diurético e restrição de sódio. Se você não tem sucesso terapêutico, passe a utilizar paracentese de largo volume com reposição de albumina e já liste o seu paciente para o transplante hepático, porque certamente eles não evoluirão bem a longo prazo. Aqueles pacientes que estão em lista ou que não são candidatos a transplante hepático poderiam ser tratados com TIPS ou utilização nos locais que dispõem da alfa-pump. Muito obrigado. Meu e-mail à disposição para qualquer debate e questionamento.